Meu nome é Gabriel, tenho 22 anos, estudo na UFSC e trabalho como barista num café perto do campus. E esta história começa dentro do carro do meu melhor amigo, Nico, a caminho de Santo Antônio de Lisboa, aquele bairro sossegado, cheio de casinhas açorianas e cheiro constante de maresia. A estrada corria tranquila quando ele repetiu, pela terceira vez: Mano, sério, não fica estranho com a minha mãe. Eu quase engasguei de tanto rir. Que isso, cara? Tu viaja demais. Tô avisando, ele insistiu, encarando a pista como se fosse uma ameaça. Eu achei exagero típico dele. Drama de melhor amigo que acha que qualquer coisa vira caos. Não dei a menor importância. Quando entramos na rua da casa, o sol do fim da tarde deixava tudo dourado. Árvores altas jogavam sombras longas no chão, e a brisa do mar batia contra o rosto com aquele sal que a gente reconhece na hora. A casa deles ficava no alto de uma ruazinha inclinada, com varanda azul clara e janelas abertas. Assim que Nico abriu a porta, o silêncio ali dentro parecia vivo. Nada de TV ligada, nada de louça batendo. Só o som distante de passos no andar de cima, leves, ritmados, quase cuidadosos. E então ela apareceu. Mara, 42 anos, descendo a escada como se o mundo estivesse no ritmo dela. Jeans simples, camiseta branca folgada, cabelo preso de um jeito que não tentava ser bonito, e justamente por isso era. Ela tinha aquela presença que muda o ar sem esforço. Não sei explicar. Só acontece. Oi, Nico. Depois, os olhos dela caíram sobre mim. Então esse é o Gabriel? O sorriso que ela me deu, não sei se foi minha imaginação, mas parecia quente, atento, e longo demais para ser casual. Eu tentei responder, mas só saiu. Oh, oi. Prazer. Mara não era do tipo que tentava impressionar. Mas cada detalhe dela parecia ter sido colocado ali no ponto exato para bagunçar alguém. Naquela primeira noite, tentamos manter a programação de sempre: pizza, refrigerante e algum filme que o Nico jurava ser essencial para a formação cultural. Só que, cada vez que Mara passava pela sala, indo à cozinha, subindo para o quarto, pegando uma manta, meus olhos seguiam sem querer. Ou querer demais. E o pior é que ela olhava de volta. Não de forma explícita, não provocadora. Mas daquele jeito que diz: eu percebo você. Um olhar que pousa e fica. Um segundo a mais. Só isso, e ao mesmo tempo tudo. Nico, claro, não notou nada. Ele estava ocupado reclamando da escalação do time dele no campeonato amador. Mas eu sentia cada passo de Mara, cada sombra que se mexia no corredor, como se meu corpo tivesse um radar próprio. Teve um momento, quase no fim da noite, em que ela passou atrás do sofá. Eu estava sentado no chão, encostado no móvel, e senti, sem ver, o olhar dela caindo sobre mim. Levantei os olhos por reflexo. Ela estava ali, luz baixa, braço apoiado no encosto, expressão suave, e algo mais que eu não sabia nomear. Ela sorriu de novo. Discreto. Definitivo. Ninguém disse nada, mas alguma coisa mudou ali. E quando finalmente fui deitar no quarto de hóspedes, percebi que o aviso do Nico, aquele que eu ignorei a tarde inteira, tinha começado a fazer sentido. Só que era tarde demais para voltar atrás. Na manhã seguinte, Nico acordou elétrico, falando de um jogo que ia rolar com os amigos da antiga escola. Eu ainda estava espreguiçando quando ele apareceu na porta do quarto, já com roupa esportiva e mochila nas costas. Bora? Perguntou. Tô morto, cara. Vou ficar de boa hoje. Beleza. Só, não paga mico com a minha mãe, ele disse, rindo enquanto saía. Fechei os olhos por 2 segundos. 2. E quando levantei, a casa estava numa calma diferente, quase calculada. Caminhei até a cozinha. A luz era baixa, meio amarelada, vinda só da janela pequena que dava pro quintal. O relógio de parede fazia um tic-tac, que parecia marcar alguma contagem regressiva silenciosa. E então ela surgiu. Mara, de hobby leve, tecido macio que caía no corpo sem pedir licença. Cabelo solto,
um pouco bagunçado, como se tivesse acabado de acordar, mas de um jeito bonito demais para ser casual. Ela estava de costas, mexendo numa chaleira, e a cena inteira parecia um quadro. Bom dia, Gabriel, ela disse sem se virar. A voz dela naquele ambiente quieto, bateu diferente. Bom dia, respondi, tentando parecer normal. Quando ela virou, segurando um copo de água, o Rob se moveu com a brisa da janela. Um detalhe rápido, uma curva de pele iluminada, algo que meu olhar alcançou antes de eu perceber que estava olhando. E ela percebeu que eu percebi. Sem pressa, estendeu o copo para mim. Nossos dedos se tocaram. Foi um instante, mas o suficiente para meu peito disparar. Ela não recuou rápido, não disfarçou. Manteve o toque por meio segundo a mais, como se estivesse testando alguma coisa. Você dormiu bem? Perguntou, puxando a cadeira e se sentando. Mais ou menos. A cama é boa, eu é que não desliguei, admiti. Ela inclinou a cabeça, curiosa. Muita coisa na cabeça? Um pouco, respondi, e quando vi, estava sentado também. A conversa começou leve, mas escorregou para algo íntimo sem aviso. Mara falava devagar, observando cada reação minha. Contou que sempre gostou de conversar com gente jovem porque eles ouvem de verdade, disse isso olhando direto nos meus olhos. Não era elogio solto, era intenção. Quando ela se levantou para pegar algo no armário, o Rob acompanhou o movimento, revelando mais do que eu deveria ver. Olhei. Eu tentei não olhar, mas olhei. E ela percebeu de novo. Só que dessa vez, sorriu de lado. Quase imperceptível. Ao voltar para a mesa, passou muito perto de mim. Bem perto. O ombro dela roçou no meu, leve, calculado, como quem deixa cair uma pista no chão e espera para ver se a outra pessoa pega. Meu corpo inteiro reagiu. Ela notou. O Nico volta só no fim da tarde, comentou, mexendo na xícara. Ah, tranquilo. Eu não sabia se ela estava informando ou avisando. O silêncio que veio depois não era desconfortável. Era carregado, como se algo estivesse se formando entre nós e só faltasse alguém dar o primeiro passo explícito. Mas ela não deu. Nem eu. Só ficamos ali, numa espécie de equilíbrio perigoso. Quando finalmente subi para tentar descansar, percebi que não ia conseguir dormir nem por decreto. A imagem dela, o toque dos dedos, o Rob, o olhar que durava um segundo a mais. Meu corpo sabia o que estava acontecendo, mesmo que minha cabeça fingisse que não. E a casa, naquela tarde, parecia feita para isso, para deixar claro que alguma linha tinha sido cruzada, mesmo que ninguém tivesse dito palavra nenhuma. Acordei com um cheiro que parecia puxar alguém pela alma, café passado na hora e alguma coisa doce na frigideira. O corredor estava iluminado pelo sol das 8, aquele que entra quente demais nas casas de praia. Desci devagar, tentando parecer indiferente, mas meu corpo já sabia quem estava na cozinha. Mara estava de costas, descalça, preparando panquecas. Short jeans, camiseta larga que deixava um ombro descoberto, cabelo preso de qualquer jeito. Ela parecia completamente à vontade, naquele tipo de naturalidade que faz alguém parecer ainda mais marcante. Bom dia, Gabriel, disse sem se virar, como se tivesse sensores. Bom dia, respondi, encostando na pia, tentando fingir que não estava hipnotizado pela cena. Ela colocou um prato na mesa e me olhou por cima do ombro. O sorriso era leve, curto, mas os olhos dela diziam outra coisa. Havia reconhecimento ali. Como se o que aconteceu na cozinha no dia anterior não tivesse passado despercebido para nenhum dos dois. Antes que eu pudesse falar qualquer coisa, Nico surgiu da porta com o cabelo bagunçado e a cara amassada de sono. Nossa, vocês acordaram cedo, comentou, se jogando na cadeira. Eu me sentei também, tentando parecer normal. Nico começou a falar sobre treinos, praia, academia, aquele papo de sempre. Mara respondia, mas de vez em quando desviava o olhar para mim, rápido, cirúrgico, certeiro. Um toque de atenção que só eu recebia. Você estudou até tarde, Gabriel? Ela perguntou,
com um tom que parecia casual demais para ser casual. Não muito, respondi, dando um gole no café para não precisar olhar para ela por tempo demais. Só pensando nas coisas da faculdade. Nico não percebeu nada, óbvio. Ele estava ocupado devorando panquecas como se estivesse competindo com alguém. Mas o clima entre mim e Mara estava longe de ser normal. As conversas sobre família e futuro começaram do nada. Ela me perguntou sobre meus planos, minhas inseguranças, meu medo de terminar a faculdade e sentir que não tinha direção. E ouviu de verdade. Não como mãe de amigo. Como alguém interessado. Você pensa demais, ela comentou, apoiando o queixo na mão. E você parece que sabe de tudo, devolvi, sem pensar. Não sei, mas já vivi algumas coisas, disse, com um olhar que não era exatamente sobre idade. Era sobre reconhecimento. Quando Nico terminou o café e anunciou que ia sair de novo, a casa mudou de tamanho na hora. O silêncio depois da porta batendo parecia outro tipo de ar, mais denso, mais consciente. Ficamos apenas nós dois na cozinha. Eu lavei a xícara devagar, mais do que precisava. Ela se aproximou, encostando no balcão ao meu lado. Você acha que eu, Mara começou, olhando para a janela. Que eu passo dos limites? O jeito que perguntou não era defensivo. Era vulnerável, mas com uma centelha, aquela que lança um convite silencioso e espera a reação. Meu peito apertou, como se estivesse sendo forçado a dizer a verdade. Não, respondi. Mas você, faz eu me sentir meio, sei lá, diferente. Ela respirou fundo, sem tirar os olhos dos meus. Diferente como? Perguntou, quase num sussurro. A distância entre nós não era física. Era outra. Aquela linha que as pessoas evitam porque sabem que, depois de cruzada, não tem retorno. E ela estava me perguntando se eu queria atravessar. Quando estendi a mão para colocar a xícara no escorredor, meu braço roçou no dela. Foi um toque leve, pequeno, mas que acendeu tudo de novo. Mara ergueu o queixo, como se aquilo confirmasse algo que ela já suspeitava. Gabriel, ela disse meu nome como se provasse o som. Por um segundo, pensei que ela fosse continuar. Que ia confessar alguma coisa, admitir outra. Mas ela respirou fundo, deu um passo pequeno para trás e mudou de assunto. Não era fuga. Era controle. Vou tomar um banho. Nico deve voltar daqui a pouco, avisou, se afastando devagar. Mas antes de subir a escada, virou o rosto por cima do ombro e me deu aquele olhar, o mesmo da noite anterior, só que agora sumido. Um olhar que dizia, você não imaginou nada. Eu sinto também. E naquele instante, eu soube, amanhã podia parecer normal. Mas não era. Nada ali era mais comum desde o primeiro toque de dedos na cozinha. E tudo, absolutamente tudo, estava prestes a ficar ainda mais intenso. A casa estava silenciosa depois do almoço. Nico tinha saído de novo, dizendo que precisava buscar a mochila da academia na casa de um amigo, como se mochilas fossem criaturas selvagens que fugiam sozinhas. Eu fiquei na sala, tentando me distrair com qualquer coisa, mas tudo o que eu fazia parecia barulhento demais, consciente demais. E então ouvi passos leves vindo do corredor. Mara apareceu na porta da sala, ainda com o cabelo úmido do banho. Usava uma camiseta simples, mas que caía de um jeito que parecia ter sido desenhada para ela. A luz da manhã batia nas laterais do rosto, realçando cada linha suave da expressão. Ela não sorriu dessa vez. Só me olhou como se estivesse decidindo algo. Você tá bem? Perguntou, com voz calma. Tô, acho que sim, respondi, sem saber exatamente do que eu estava falando. Ela entrou devagar, cada passo diminuindo a distância entre nós. Sentei no sofá, mas meu corpo inteiro ficou tenso, como se soubesse exatamente o que estava prestes a acontecer mesmo sem ninguém dizer nada. Gabriel, começou, parando à minha frente. Sobre hoje cedo. Não deixei ela terminar. Ou talvez ela não quisesse terminar. Eu só sei que, quando ela soltou o ar devagar,
a minha mão subiu por conta própria e tocou o cabelo dela, um gesto que não foi pensado, apenas inevitável. Mara fechou os olhos por um instante. E quando abriu, não havia mais dilema. Havia decisão. Ela se inclinou primeiro. Ou fui eu? Talvez tenha sido os dois ao mesmo tempo. O beijo aconteceu como se já tivesse acontecido antes em pensamento, suave, lento, mas carregado de algo que estava acumulado desde a cozinha, desde a primeira noite, desde aquele sorriso que durou segundos demais. As mãos dela tocaram meu rosto, e por um momento o mundo ficou pequeno, restrito ao espaço entre nossas bocas. E então? Bam! A porta bateu com força. Nós nos afastamos como se alguém tivesse puxado nossos corpos por cabos invisíveis. Era Nico. Esqueci minha mochila. Ele gritou, vindo em direção ao corredor. Meu coração parecia tentar sair pela garganta. Mara se levantou tão rápido que a camiseta dela balançou no ar. Ela caminhou até o balcão da cozinha como se estivesse apenas procurando um copo d'água. Eu fiquei paralisado no sofá, tentando parecer normal e falhando miseravelmente. Nico entrou na sala alguns segundos depois, ainda mexendo no celular. Vocês viram? Ah, tá aqui, disse, pegando a mochila caída no chão. Ele não percebeu nada. Não viu nada. Nada do beijo, nada do silêncio tenso, nada do ar carregado que quase dava para enxergar. Volto depois! Gritou, já saindo. A porta bateu de novo, dessa vez mais leve. Ficamos imóveis por alguns segundos. Mara apoiou as mãos no balcão, respirando fundo. Eu não sabia se deveria me aproximar, pedir desculpa, ou fingir que tudo não tinha acontecido. Comecei. Não, ela disse, sem olhar para mim. Não fala nada agora. A expressão dela não era raiva. Era susto. Um susto que misturava culpa, desejo e medo do que aquilo tudo podia causar. O resto do dia pareceu interminável. Assistimos a um filme à noite, os três juntos, mas Mara evitou olhar para mim. Não de forma rude, era autoproteção. Cada vez que nossas mãos chegavam perto no sofá, ela se afastava discretamente, como se a proximidade fosse perigosa demais. Nico comentava o filme, ria, fazia piadas, completamente alheio ao fato de que, naquela mesma sala, algumas horas antes, eu e a mãe dele tínhamos atravessado uma linha da qual não existia retorno. Quando a casa ficou completamente quieta, Nico subiu para o quarto dizendo que ia dormir cedo. E eu fiquei no quarto de hóspedes, sentado na cama, tentando entender o que viria depois. Foi então que ouvi 3 toques leves na porta. Não eram toques de alguém distraído. Eram cuidadosos. Quase íntimos. Meu coração disparou. Gabriel? A voz dela veio baixa, quase sussurrada. Eu sabia, naquele instante, que nada estava resolvido. Que o beijo não tinha sido um acidente. E que o susto de Nico tinha interrompido um momento, não encerrado. Levantei, com a respiração curta. Abri a porta devagar. E ali estava Mara. Sem maquiagem, com o olhar que ela vinha escondendo o dia inteiro. A noite, definitivamente, não tinha acabado. Quando abri a porta, Mara estava ali. A luz do corredor mal alcançava seu rosto, mas dava para ver o suficiente, os olhos firmes, decididos, e ao mesmo tempo carregando algo que parecia quase um pedido silencioso. Ela usava apenas uma camiseta grande, dessas que parecem ter sido escolhidas às pressas, cobrindo metade das coxas. O cabelo solto caía natural, sem arrumação nenhuma, e justamente por isso era impossível não olhar. Posso entrar? Ela perguntou, quase num sopro. Eu só fiz que sim, abrindo mais a porta. Assim que ela entrou, fechou atrás de si com cuidado, como se cada som fosse perigoso. Ficamos frente a frente, num silêncio que não precisava de explicação. Mara deu 2 passos, até ficar perto o bastante para que eu sentisse o cheiro suave dela, algo entre sabonete e maresia. O que aconteceu hoje? Ela começou, mas a frase perdeu sentido no ar quando os olhos dela encontraram os meus. Não deveria ter acontecido. Mas eu
A voz dela falhou. Não era hesitação. Era sinceridade. Eu toquei a mão dela, apenas isso. Ela segurou meus dedos de volta como se já estivesse esperando por aquele gesto. Mara, comecei. Mas não precisei terminar. Ela me puxou pela camisa e o beijo veio urgente, quente, como se a tensão acumulada estivesse transbordando de uma vez. Diferente do da manhã, que foi suave, este veio carregado de tudo que tinha ficado preso durante o dia inteiro. Ela caminhou para trás, me guiando até a cama. Os joelhos dela tocaram o colchão e ela se sentou, olhando para mim com aquela mistura de coragem e vulnerabilidade que fazia meu peito apertar. Eu me inclinei, ela segurou minha nuca, e o mundo ficou pequeno de novo. Um quarto, 2 respirações rápidas, um silêncio cheio de intenção. O resto aconteceu sem pressa e sem palavras diretas, mas com gestos que diziam mais do que qualquer frase arriscada poderia dizer. Acompanhamos o ritmo um do outro, com cuidado, com vontade, com aquele tipo de intimidade velada que não precisa ser explicada para ser sentida. Dormimos juntos pela primeira vez, os corpos ainda quentes do encontro, e a respiração dela tranquila, encaixada perto do meu peito. A casa estava silenciosa, e por algumas horas parecia que o mundo tinha desaparecido, como se não existissem amigos, regras, limites ou consequências. Na manhã seguinte, Nico saiu cedo para viajar com o time dele. Quando a porta bateu, eu e Mara estávamos na varanda. Ela tomou um gole de café, eu tomei outro, e nossas mãos se encontraram sem querer ou sem evitar. Ninguém comentou. Não precisava. A casa inteira virou outro universo naquele fim de semana. Preparávamos o café juntos, esbarrando de propósito na pia, ela passava atrás de mim e tocava minhas costas de leve, eu segurava a cintura dela quando ela pegava algo no armário alto. Tudo discreto, tudo íntimo, tudo nosso. À tarde, ficamos sentados na varanda. A brisa do mar entrava, mexendo nos cabelos dela. Mara apoiou as pernas no meu colo como se fosse algo natural. Conversamos sobre nada e sobre tudo, música antiga, cheiro de chuva, medo de recomeçar depois dos 40, ansiedade de se formar aos 20 e poucos. Eu falei mais do que costumo falar. Ela ouviu como sempre ouvia, de verdade. Quando um silêncio confortável se instalou, ela encostou a cabeça no meu ombro. Faz anos que eu não me sinto assim, disse, devagar, como se tivesse medo de quebrar o momento. Meu peito apertou. Eu não respondi. Só segurei a mão dela. Porque qualquer palavra seria pequena demais para aquilo. O sol caiu devagar e a noite chegou sem pressa. E naquele fim de semana, com a casa só nossa, cada gesto simples virou memória definitiva, dessas que mudam de lugar dentro da gente, criando um antes e um depois. E eu sabia, pelos olhos dela, que nada daquilo era passageiro. Mesmo que tivesse tudo para ser proibido. Depois daquele fim de semana, a rotina entre mim e Mara mudou de um jeito que ninguém de fora perceberia, mas que, por dentro, transformava tudo. Eu comecei a estudar com mais frequência na casa do Nico. Era a desculpa perfeita. Ele nunca desconfiava de nada, achava ótimo ter companhia para dividir o lanche ou reclamar das provas. Mas o que realmente me atraía até lá era outra coisa. Ou melhor, outra pessoa. Mara sempre aparecia com alguma justificativa leve, trazer suco, perguntar se queríamos almoço, comentar o clima. E cada vez que ela surgia, nossos olhares se encontravam por meio segundo antes de cada um voltar para seu papel, ela, o de mãe ocupada, eu, o de amigo estudioso. Só que, por trás dessas máscaras, existia algo pulsando, invisível para Nico e para qualquer um que olhasse de fora. Com o tempo, a intimidade entre nós deixou de ser apenas desejo contido. Virou conversa, confidência, aquelas trocas silenciosas que aproximam duas pessoas de verdade. Uma noite, enquanto Nico fazia academia, Mara apareceu na sala onde eu revisava um artigo. Ela entrou devagar, segurando uma xícara. O rosto estava cansado, olhar distante. Você tá bem? Perguntei. Ela deu um sorriso curto. Tem dias em que tudo pesa mais. Perguntei se era por causa do divórcio. Ela sentou ao meu lado e respirou fundo antes de responder.
É mais a sensação de recomeçar sozinha, de novo. Ficou um tempo olhando para a própria xícara, como se tivesse medo de encarar outra coisa. Às vezes lembro do que achei que teria nessa altura da vida, e não aconteceu. Eu não sabia exatamente o que dizer. Então coloquei a mão sobre a dela. Um gesto simples, mas que pareceu desfazer algo dentro dela. Mara fechou os olhos por um instante, deixando a respiração tremer. Obrigada, disse. Você faz eu me sentir vista. A frase ficou ecoando na sala escura. Depois disso, nossas conversas passaram a tocar pontos mais profundos. Ela falava sobre noites vazias após o divórcio, sobre o medo de não encontrar mais lugar no próprio futuro. E eu, sem perceber, fui contando meus receios também, a ansiedade sobre a formatura, a sensação de estar correndo atrás de um caminho que ainda não existia, o medo de decepcionar meus pais. Ela sempre escutava com atenção. Nunca julgava. Às vezes, tocava meu braço de leve quando queria me confortar, e aquele toque significava mais do que muita gente poderia imaginar. Os momentos escondidos ficaram cada vez mais frequentes. Um beijo rápido atrás da porta da lavanderia enquanto Nico procurava um carregador no quarto. Um abraço apertado quando ele ia ao mercado. Um roçar de mãos ao passar um prato na cozinha. Tudo disfarçado, tudo perigoso, mas impossível de evitar. Eu percebia que Mara tentava se controlar. Havia dias em que ela evitava me olhar, como se quisesse impor distância. Mas bastava um silêncio mais longo, um corredor sem testemunhas, e seus olhos desmentiam qualquer tentativa de barreira. Certa noite, Nico saiu para correr na orla. Ficamos sozinhos na varanda. O vento da noite trazia cheiro de mar e um frio leve que sempre me faz lembrar de Floripa. Mara estava com um casaco fino e parecia distraída, mexendo na manga. Acho que nós dois estamos brincando com fogo, ela disse de repente, sem me encarar. Eu sei, respondi, me aproximando. Mas eu não quero parar. Ela levantou os olhos. Havia medo ali, mas também algo que eu nunca tinha visto nela, uma espécie de entrega silenciosa. Gabriel, isso pode machucar ele, sussurrou. E pode machucar você também. O que eu sinto não é errado, falei, antes que pudesse pensar. Mara respirou fundo, como se estivesse recolhendo coragem. Eu sei. E talvez por isso assuste tanto. Depois disso, ela se levantou e entrou, mas antes de fechar a porta de vidro olhou para mim de um jeito que dizia tudo o que ela não poderia dizer em voz alta. A partir daquele dia, percebi que eu estava envolvido além do controle. Eu não queria só os toques escondidos ou os beijos rápidos. Eu queria a risada dela em dias comuns, o silêncio dela nas noites difíceis, a companhia nos momentos pequenos. Eu estava me apaixonando. E Mara sabia. Ela sentia. Entendia. E, mesmo tentando negar, correspondia, com medo, mas correspondia. Só que amor escondido não permanece escondido para sempre. E o mundo que a gente montou nas sombras estava prestes a encontrar luz demais. A tensão entre mim e Mara tinha virado uma espécie de corrente elétrica permanente. Bastava dividir o mesmo corredor para algo acender, mesmo que a gente tentasse se controlar. E, quanto mais ela tentava se afastar, mais parecia que o ar entre nós ganhava um peso difícil de ignorar. Numa tarde de quarta, Nico saiu dizendo que precisava resolver um problema com a matrícula da academia. Eu estava na sala, ajeitando alguns livros que ele deixara espalhados, quando ouvi passos no corredor. Não eram firmes nem apressados. Eram hesitantes, como se cada passo fosse discutido antes de ser dado. Era Mara. Ela apareceu na entrada da sala, segurando um pano de prato, como se tivesse vindo até ali por acaso. Mas o olhar dela desmentia qualquer improviso. Você esqueceu isso outro dia, disse, estendendo um fone de ouvido. Eu quase ri. Esqueci, claro. Na verdade, havia deixado ali propositalmente. Uma desculpa para voltar. Uma forma de quebrar o gelo que ela vinha tentando manter. Aproximei-me para pegar o fone. Quando minha mão tocou a dela, não houve recuo. Mara ficou ali, imóvel,
segurando o objeto como se tivesse esquecido que precisava soltá-lo. Gabriel, murmurou. Eu não consigo, comecei, mas a frase ficou no ar. Ela completou por mim. Fingir. Os olhos dela, normalmente firmes, estavam molhados de hesitação. Mas havia desejo, saudade, e algo ainda mais profundo, aquela sensação de que a gente estava perdendo a batalha contra o inevitável. Ela deu um passo. Eu dei outro. E quando percebi, estávamos tão perto que só era possível ouvir as nossas respirações. O beijo veio sem preparo. Não teve pausa, não teve dúvida. Foi intenso, urgente, daqueles em que duas pessoas se entregam porque já seguraram por tempo demais. O pano de prato caiu no chão, e as mãos dela seguraram meu rosto com mais força do que antes. Até que a porta abriu. O som foi pequeno, mas suficiente para rasgar tudo ao meio. Eu e Mara nos afastamos num sobressalto, o coração disparado. E, por um segundo congelado, eu torci para que fosse o vento, algum vizinho, qualquer coisa. Mas era Nico. Ele apareceu no corredor com a mochila caída no ombro, o olhar confuso, até que seus olhos encontraram os nossos. Primeiro o rosto dela. Depois o meu. Depois a distância curta entre nós, o pano de prato no chão, nossas respirações ainda descompassadas. O silêncio que se fez não parecia real. Era um silêncio que cortava. Não. Foi tudo o que ele disse no começo, como se estivesse tentando reescrever a cena diante dos olhos. Não é possível. Nico, tentei dizer, mas ele ergueu a mão, como se minha voz fosse piorar tudo. Você? Ele perguntou para mim, a voz trêmula. Meu irmão. Era isso que você era para mim. Mara deu um passo à frente, chorando antes mesmo de falar. Nico, eu. Você não é minha mãe, ele interrompeu, estourando a frase como uma explosão contida. Mas devia ser a pessoa que não faz isso. Ela desabou no sofá, como se as pernas tivessem desistido. Eu fiquei parado, sentindo um peso no peito que parecia esmagar. Nico virou para mim, o rosto vermelho, o maxilar travado. Cara, por quê? A pergunta saiu tão machucada que doeu ouvir. Por quê? Eu abri a boca, mas nenhuma explicação seria suficiente. Eu amava o cara. Ele era meu melhor amigo. Meu quase irmão. E eu tinha destruído isso. O silêncio dele virou uma parede. Uma parede alta, grossa, intransponível. Ele passou a mão no rosto, respirou fundo e disse apenas: Sai. A palavra cortou mais do que qualquer grito poderia. Mara tentou se levantar, mas ele não olhou para ela. Não olhou para mim de novo. Apenas ficou parado, encarando o chão, como se o mundo estivesse desmoronando aos poucos. Saí sem olhar para trás. Do lado de fora, o ar fresco bateu forte no rosto, mas não adiantou. A sensação era a mesma, eu tinha acabado de destruir algo bonito, algo raro, e, junto, algo que eu nunca quis perder. Mara estava lá dentro, desmoronando. Nico estava lá dentro, traído. E eu estava no meio dos dois, sem saber se conseguiria reparar algum dos fragmentos que tinham ficado pelo caminho. Saí da casa do Nico como quem sai de um lugar que ainda está pegando fogo por dentro. A rua estava silenciosa, com aquela luz acesa dos postes refletindo no asfalto úmido de fim de tarde. Mas nada disso importava. A única coisa que ocupava minha cabeça era o olhar dele, aquela mistura de incredulidade, dor e raiva que não se dissolve com o tempo. Fui andando sem destino, sem coragem de olhar para trás, esperando que o ar frio aliviasse algo. Não aliviou. Nos dias seguintes, tentei mandar mensagens. Nada agressivo, nada desesperado, só tentativas de explicar, de pedir desculpa, de dizer que eu nunca quis ferir ninguém. Mas não adiantou. Nico me bloqueou em tudo. De repente, sumiu do mapa da minha vida como se eu nunca tivesse existido. Com Mara, o silêncio veio de outro jeito. Não por raiva, mas por devastação. O número dela continuava salvo no meu celular, mas nunca aparecia uma notificação, uma chamada, um sinal qualquer.
Eu sabia que ela estava sofrendo. Sabia que a culpa nela pesava de um jeito diferente. Não era sobre mim, era sobre o filho dela. E isso sempre iria vencer. Voltei para minha rotina tentando fazer o que dava, trabalhar no café, correr atrás das provas da UFSC, fingir que tudo estava normal quando, na verdade, nada estava. Meu corpo fazia o automático, acordar, pegar ônibus, atender cliente, estudar. Mas a cabeça ficava presa nas memórias que surgiam do nada, um toque na cozinha, a voz dela sussurrando meu nome, o riso leve na varanda, a respiração perto do meu pescoço naqueles dias em que a casa era só nossa. A noite era pior. A casa onde eu morava com meus colegas parecia grande demais, vazia demais. A cama parecia estranha. E o silêncio, esse era um inimigo fiel. Bastava deitar para tudo voltar como se fosse um filme projetado no teto, a manhã das panquecas, o beijo na sala, os toques escondidos, o susto, a porta abrindo, o mundo ruindo. Eu sentia falta dos dois. De Mara, de um jeito que não era só físico, nem só emocional. Era a saudade de presença, de cuidado, do jeito que ela enxergava partes minhas que eu escondia até de mim mesmo. E de Nico, de um jeito que era quase um luto. Por que perder um amigo assim, um irmão de vida, é um tipo de dor que não se explica. Só fica ali, ocupando espaço. Com o tempo, algumas coisas foram clareando. Comecei a entender que o que tínhamos vivido não era só desejo impulsivo. Não era aventura. Não foi brincadeira. Foi conexão verdadeira, daquelas que mudam o rumo de duas pessoas. Mas veio no tempo errado, na casa errada, com as consequências que ninguém queria encarar. Tentei me distrair com tudo, trabalho extra no café, visitas ao laboratório da faculdade, pequenos projetos com amigos da turma. Funcionava por algumas horas. Depois, voltava tudo. Sempre voltava. Às vezes eu me perguntava se devia ter reagido antes, imposto distância, mudado o curso da história quando ainda dava para evitar a colisão. Mas aí lembrava do olhar dela, dos silêncios compartilhados, da forma como ela me escutava, e percebia que nada daquilo era simples o suficiente para evitar. Era algo que aconteceu porque precisava acontecer, mesmo que tivesse preço. O tempo passou. Não recebi mensagens, nem ligações, nem notícias diretas. Mas ouvi de alguém da faculdade, semanas depois, que Nico tinha começado a treinar num time diferente, que estava saindo pouco, focado, calado. Torci para que ele estivesse encontrando algum lugar para colocar a dor dele. Ele merecia isso. Quanto a Mara, não ouvi nada. Nenhum sinal. E parte de mim achava que era melhor assim. Era silêncio por responsabilidade. Por respeito. Por entender que, naquele momento, qualquer aproximação só iria machucar mais. Numa noite qualquer, enquanto caminhava de volta do trabalho, finalmente entendi o que aquela história tinha deixado em mim. Não era arrependimento puro. Não era revolta. Nem orgulho. Era uma cicatriz, pequena, discreta, mas presente. Cicatrizes não doem para sempre, mas nunca desaparecem completamente. São lembranças de que escolhas têm consequência. E que, mesmo quando nascem do amor, podem custar algo importante demais. Não houve vilão naquela história. Não houve mocinho. Só 3 pessoas feridas tentando respirar enquanto tudo desabava em volta. E um amor que existiu intensamente, mas que, para continuar existindo, teria destruído ainda mais. Aceitar isso talvez tenha sido o passo mais adulto que eu já dei.